Ela se sentou sozinha no seu 75º aniversário, enquanto minha família postava fotos de cruzeiro. Eu corri até ela. Depois, rompi com todos eles. Oi, eu sou a Celine. No último sábado, minha avó completou 75 anos. Ela mesma assou o próprio bolo, arrumou a mesa para 10 pessoas, acendeu cada vela sozinha. E então ela esperou. Ninguém veio. Nem minha mãe, nem minha tia, nem ninguém da família que ela passou a vida inteira amando. Eles não estavam ocupados, não estavam longe. Eles estavam em um cruzeiro de luxo. Um cruzeiro que ela pagou. Ela achava que era um presente para reunir todos. Em vez disso, a deixaram para trás, chamando isso de bênção. Eu descobri horas depois, tarde demais. Cancelei meu jantar de promoção naquela noite e fui direto para a casa dela. Mas o que encontrei não foi apenas um aniversário esquecido, foi uma traição construída ao longo de anos. Antes de continuarmos, me diga, se sua família tivesse deixado sua avó assim, o que você teria feito? Eu ainda estava no escritório quando a mensagem da minha mãe apareceu. Mudança de planos, não se preocupe em vir. Li 2 vezes confusa. Depois, uma 3ª vez mais devagar. Minha mão pairava sobre a pequena caixa embrulhada em cima da minha mesa, uma pulseira que eu tinha encomendado no Etsy, personalizada só para vovó Avon. Meu peito apertou. Nenhuma explicação, apenas aquelas 4 palavras. Tentei ligar para ela, mas nada. Típico. Ela nunca gostou de confronto. Um gole do meu café agora frio não ajudou a clarear minha mente. Olhei para o relógio, 16h27. O jantar de aniversário de 75 anos da vovó estava marcado para as 18 horas. Apenas 10 pessoas, era tudo que ela tinha pedido. Nada grande. Mandei uma mensagem diretamente para ela, estarei aí depois do trabalho. Ela me ligou de volta. Não se preocupe, querida, disse ela com a voz baixa. Vovó, o que está acontecendo? Houve uma pausa longa o suficiente para eu pensar que a ligação tinha caído. É só, está tudo bem, Celine. Acho que me confundi. Eles não vêm. Acho que surgiu alguma coisa. A voz dela falhou nessa última palavra. Eu congelei. Quem não vem? Ela forçou uma risadinha, frágil como vidro. Todos eles. Afastei-me da mesa, levantando sem perceber. Mas e a festa? Está tudo bem, de verdade. Só estou aqui com um bolinho. Nem precisa vir até aqui por nada. Estou bem. Desliguei sem responder. Minhas mãos tremiam. Isso não estava certo. A imagem da casa dela voltou à minha mente em flashes. A mesinha que ela sempre arrumava com carinho, os guardanapos cor-de-rosa bordados com as palavras família em primeiro lugar, as cadeiras de jantar antigas, nunca suficientes para todos, mas ela sempre as colocava mesmo assim. Provavelmente agora mesmo, ela estava sentada naquele silêncio, esperando. E então o golpe final chegou. Por hábito, abri o Instagram. E lá estavam eles, um carrossel de fotos postadas apenas 1 hora antes. Minha mãe e meus irmãos, suas esposas, minhas tias, todos vestidos de branco, sorrindo, segurando taças de champanhe diante de um mar azul infinito. A legenda: tempo em família é precioso. Deixei o celular cair. Não isso. Eles não tinham cancelado. Eles mentiram. A vovó não foi esquecida, ela foi abandonada. Algo quebrou dentro de mim. Olhei para o meu calendário e vi o jantar de promoção marcado para aquela noite, onde meu gerente anunciaria meu novo cargo na frente de metade da equipe. Eu deveria estar comemorando. Peguei o cartão de confirmação e o rasguei ao meio. Depois peguei as chaves. Não mandei mensagem para ninguém. Não expliquei nada, nem para meu chefe, nem para os amigos que me esperavam no restaurante. Fui direto para a casa de Avon. A estrada passava borrada. Lembro-me de segurar o volante com tanta força que meus nós dos dedos ardiam. Meus pensamentos não estavam claros, apenas ruído. Mas uma coisa atravessava tudo, isso não era mais sobre mim. Ela não merecia ficar ali sozinha. Achei que já estava acostumada aos jogos deles. Passei anos fingindo não perceber quando não era convidada para viagens em família, ou quando meus irmãos recebiam todos os elogios da mamãe, não importava o que eu fizesse. Mas deixar Avon daquela forma, aquilo não era um jogo. Era crueldade. Virei na rua dela no exato momento em que o crepúsculo se tornava noite. As luzes das varandas se acendiam ao longo da rua, menos a dela. A dela permanecia apagada. Estacionei com o motor ainda ligado. Por um segundo, não consegui me mexer. E se eu tivesse chegado tarde demais? Finalmente desliguei o carro e forcei meus pés a se moverem. Meus saltos faziam um som alto demais na calçada. Eu odiava aquele som. Parecia errado. E então eu vi, pela janela da cozinha dela. Ela estava sentada à mesa, costas retas, encarando uma sala vazia. O bolo intocado. As velas ainda tremeluziam, derretendo em poças de cera. Os pratos alinhados como se esperassem por alguém. Guardanapos cor-de-rosa dobrados perfeitamente. Mas ninguém viria. Ela não me viu observando. Enxuguei o rosto, engoli o nó na garganta e bati suavemente antes de entrar. Celine, eu te disse para não vir. Ela sussurrou quando levantou os olhos. Eu forcei minha voz a ficar firme. Tarde demais. Puxei uma cadeira e me sentei como se fosse o meu lugar.
Por um momento nenhuma de nós falou. O cheiro de bolo de baunilha pairava suavemente no ar, em contraste com o silêncio pesado entre nós. Os olhos de Avon piscaram na minha direção, mas não se fixaram. Ela parecia menor de alguma forma, não apenas mais velha, menor, como se uma parte dela tivesse desabado por dentro. Estendi a mão para a faca, cortei uma fatia de bolo. Minhas mãos agiram sem permissão do meu cérebro. Coloquei a fatia na frente dela. Feliz aniversário, vovó. Os lábios dela se curvaram mal perceptível. Você não precisava ter vindo. Coloquei outra fatia no meu próprio prato. Agora é tarde demais para isso. O tic-tac do relógio na parede preencheu o silêncio, pontuado pelo leve arrastar do meu garfo contra a porcelana, enquanto me forçava a dar uma mordida. A mão de Avon tremia quando ela pegou o garfo. Fingi que não vi. Sentamos ali, mastigando o bolo que nenhuma de nós queria. Finalmente falei em voz baixa, onde eles estão, vovó? Ela não respondeu. Insisti mais suavemente, onde eles estão de verdade? O garfo dela tilintou ao ser colocado na mesa. Celine, não mente pra mim. Ela suspirou. O olhar vagou até os guardanapos cor-de-rosa, para as flores murchas na janela. Fui eu que paguei. Pisquei. Pagou o quê? Ela não conseguia me encarar. O cruzeiro. Eu congelei. Desculpa, o quê? Avon esfregou as mãos lentamente, como se estivesse tentando limpar algo da pele. A voz dela agora era mais fina. Sua mãe disse que seria uma viagem de cura em família, que eles precisavam disso. Disse que eu não ia aproveitar muito, caminhar alto demais. Meu estômago se revirou. Você pagou o cruzeiro deles? O aceno de cabeça foi quase imperceptível. Eu queria que eles estivessem juntos, mesmo que eu não pudesse estar. Eu não encontrava palavras. Nenhuma que importasse. Achei que talvez eles fossem lembrar de mim com carinho. Que talvez os netos falassem de mim. A voz dela falhou, e então ela parou de falar. Apenas ficou sentada ali. Eu não me movi. Não conseguia. Ela tinha pago por tudo. Cada sorriso que eu vi no Instagram, cada brinde com champanhe financiados pela mulher sentada à minha frente, que nem sequer foi convidada. Minha mente, sem ser chamada, voltou anos atrás. Eu devia ter uns 10 anos, talvez menos. Lembrei de estar parada num canto no dia de ação de graças, ouvindo minha mãe me apresentar a um primo distante como a Extra. Nem se envergonhou, apenas factual, como dizer que o céu é azul. Lembrei de como a avó me puxou de lado naquela noite, colocou uma pulseira na minha mão, feita à mão, nada demais. Às vezes ela sussurrou, ficar por último significa que você é a surpresa. Olhei para ela agora do outro lado da mesa e percebi, pela primeira vez em anos, que ela ainda usava a mesma pulseira. Gasta agora frouxa, mas ainda ali. Ela nunca tirou. Engoli em seco, com um nó na garganta. Cancelei meu jantar de promoção hoje à noite, disse de repente. Ela levantou os olhos, confusa. Era para eu comemorar com minha equipe. Mas cancelei, porque eu não podia deixar você sentada aqui sozinha. Os lábios de Avon tremiam. Eu não queria arruinar sua noite. Você não arruinou. Pensei então na minha vida. Cada passo que dei, cada hora extra no trabalho, todo esforço para ser notada por uma família que só me via quando precisava de um favor, de um cheque, de alguém para preencher um lugar na foto. O que eu ainda estava tentando segurar? Eu não ia mais me agarrar à esperança. O silêncio voltou a se instalar entre nós, mas dessa vez não era sufocante. Era cansado. Meus olhos vagaram, pousando em algo escondido atrás da mesinha perto da cozinha, uma caixa de madeira pequena, trancada, empoeirada. Franzi a testa. O que é aquilo? Avon seguiu meu olhar e sua expressão mudou. Ela balançou a cabeça suavemente. Só coisas velhas. Nada importante. Mudou de assunto rápido demais. Deixei pra lá por enquanto. Olhei de novo para a pulseira dela. Ainda está resistindo, disse em voz baixa, fazendo um gesto com a cabeça. Os dedos dela tocaram o objeto, suaves como uma lembrança. Nunca tirei, sussurrou. Nenhuma de nós falou depois disso. Eventualmente, estendi a mão para o celular, procurando alguma coisa. Outra notificação acendeu a tela. A última postagem da mamãe, outra foto, outra legenda, vivendo o legado que ela nos deixou. Eu encarei. Nos deixou. Olhei para Avon, o rosto dela, o silêncio, as mãos. Vovó, sussurrei, sem respirar, o que você deixou para eles? Avon não disse nada, mas suas mãos tremeram quando pegou o copo. Estendi o braço sobre a mesa, pousando minha palma levemente sobre os dedos trêmulos dela. Ela não recuou. O copo permaneceu ali, preso entre o aperto e o medo dela, como se ela não soubesse qual dos dois merecia sua força. O que você deu a eles, vovó? Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Uma pausa então, sem emoção, apenas uma resignação vazia. Tudo. Senti o ar mudar na sala. Tudo? Repeti, embora soubesse que ela falava sério. Avon assentiu levemente. A casa. Os imóveis para alugar, o dinheiro que seu avô deixou. Achei que estava assinando papéis fiscais, a voz dela se quebrou, como se as palavras doíssem ao serem ditas. Apertei mais a mão dela. Meses atrás, Vera disse que era para ajudar. Disse que a papelada fica complicada depois dos 70. E você apenas assinou?
O queixo dela baixou. Eu confiei neles. Lá estava, simples, brutal. Eu deveria ter lido. Não li. Minha garganta se fechou. Ela nem estava chorando de verdade, apenas sentada ali, pequena e desgastada, como se a traição não tivesse acontecido ao longo de meses, mas de décadas, e ela só tivesse percebido agora. Não confiei na minha voz. Recuei lentamente, soltando a mão dela, porque não tinha certeza se estava tentando confortá-la ou me manter inteira. Ela pensava que eles a amavam. Achava que a papelada não precisava ser questionada. E em algum lugar dentro de mim, algo se rompeu. Levantei-me. Celine? Vou pegar mais chá, menti. Mas não fui em direção à cozinha. Fui em direção à mesinha lateral, onde aquela velha caixa de madeira descansava nas sombras perto da parede. Eu não sabia por quê. Havia algo naquele fecho empoeirado que ficou na minha mente desde o momento em que o vi. Algo inacabado, algo errado. Ajoelhei-me em silêncio, levantando a caixa. Não era pesada. Atrás de mim, a voz de Avon saiu pequena. O que você está fazendo? Não respondi. Meus dedos encontraram a trava. Nem estava trancada, apenas emperrada pelo tempo. Um puxão firme e a caixa rangeu ao abrir. Dentro, papéis. E um envelope lacrado. Retirei-o com cuidado. O papel era mais espesso que os envelopes modernos, mais antigo, amarelado nas bordas. Na frente, com a caligrafia precisa do meu avô, lia-se: testamento e última vontade. Meu estômago se apertou. Vovó, disse, erguendo o envelope, o que é isso? Silêncio. Virei-me e vi o rosto dela, pálido. Eu esqueci, sussurrou. Levantei-me devagar, com o envelope na mão. Você esqueceu o testamento do seu marido? Ela balançou a cabeça, impotente. Eu escondi. Meu coração afundou. Por quê? Ela não respondeu. Passei o dedo cuidadosamente pela borda do envelope, abrindo-o. Avon não se mexeu. A primeira página era clara. Meu avô havia deixado tudo para ela, a casa, as economias, os imóveis. Mas anexado ao verso, quase solto, havia um adendo escrito à mão. Li 2 vezes antes de acreditar. Se Avon falecesse, a herdeira secundária seria eu. Não Vera. Não Brin. Eu. Celine. Avon não dissera uma palavra. Apenas me observava ler. Os olhos marejados, as mãos se contorcendo até os nós dos dedos ficarem brancos. Olhei para cima lentamente. Quando minha voz finalmente saiu, estava rouca. Você escondeu isso? Escondeu isso de mim? Achei que causaria confusão. Confusão? Ela limpou o rosto com força. Eles disseram que você não precisava do fardo. Que tinha sua própria vida. Senti meu maxilar travar. Eles não só roubaram de você, roubaram de mim também. Ela se encolheu. E você deixou. Avon desabou. Cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremiam. Não por causa da idade dessa vez, mas por algo mais profundo. Culpa talvez. Ou luto. Eu não queria que você me odiasse, sussurrou através dos dedos. Eu a encarei. E pela primeira vez naquela noite, eu não tinha certeza de quem eu odiava mais. Minha mãe, ou a mulher sentada à minha frente, que acabou de se chamar de minha aliada. Acordei no silêncio. O velho sofá rangeu quando me mexi. A luz da manhã cortava a sala como lâminas cheias de poeira. Por um segundo, não consegui lembrar onde estava. Então meus olhos encontraram os cartões de aniversário não abertos, enfileirados sobre a lareira, anos diferentes, caligrafias diferentes, todos fechados. Sentei com os joelhos rígidos. O cheiro de bolo frio ainda pairava no ar, como algo doce que já tinha passado do ponto. Olhei ao redor da casa da Avon, percebendo de verdade pela primeira vez o quão pouco da vida dela preenchia aquele espaço. Era a casa dela, mas não era o lar dela. Fiquei esperando sentir alguma familiaridade, mas nunca senti. Levantei-me, atravessei a sala e me servi de um café que já havia amargado há muito tempo. Minhas mãos tremiam enquanto segurava a xícara. Eu não sabia se era exaustão ou fúria. Antes que pudesse me impedir, alcancei meu celular. O nome dela piscava na tela, Vera. Toquei para ligar. Chamou por mais tempo do que deveria. Então a voz dela surgiu, toda xarope e sol ao telefone, como se não tivesse abandonado a própria mãe no dia do seu aniversário. Olha só quem tá viva. Achei que você estaria ocupada comemorando aquela grande promoção. Não respondi. Ela deu uma risadinha leve. Você viu as fotos do cruzeiro, né? Lindo, né? Primeira classe do começo ao fim. Fechei os olhos. Cadê a escritura da casa da vovó, mãe? Silêncio. Então, Celine, o que está acontecendo? A escritura. Os aluguéis. As transferências de conta. O que vocês fizeram ela assinar? O tom dela mudou, mais frio agora, mas ainda cuidadoso. Querida, ela é velha. Você sabe como ela se confunde. Quer dizer, você já viu. Apertei o telefone contra o ouvido. Ela confiava em você. Eu estou cuidando dela. Acha que estou fazendo tudo isso pra quê? Você não entende, Celine. Lidar com impostos de propriedade é complicado. Ela nunca quis assinar nada. A voz dela se tornou mais afiada. Não deixe que ela te arraste com ela. As palavras doeram mais do que deveriam. Desliguei. Por um longo tempo, apenas fiquei ali parada. O telefone pesado na palma da mão.
Minha respiração estava irregular. Nenhuma lágrima. Ainda não. Apenas aquela sensação oca e áspera que te deixa cansada demais para chorar. Eu sabia então que ela não estava confusa. Ela era estratégica. Cada rejeição gentil, cada desvio, cada mentira envolta em preocupação materna, não era descuido. Era cálculo. Coloquei o telefone devagar. Eu não fazia ideia do que fazer a seguir. Caminhei até o lado de fora antes mesmo de perceber para onde os meus pés me levavam. A vizinhança parecia a mesma de sempre. Gramados aparados, cercas lascadas, um ou outro sino de vento balançando sob o sol da manhã. Comecei a bater de porta em porta. A senhora Peterson, 2 casas abaixo, foi a primeira a abrir. Os olhos dela se moveram do meu rosto para a rua. Sinto muito pela sua avó, disse. Você sabia? Minha voz falhou. Sobre o que, querida? Que ela assinou tudo. Ela hesitou. Achei que bem, sua mãe disse que era mais seguro assim. Saí sem dizer mais nada. Na casa seguinte e na outra depois, era sempre a mesma história. Achamos que era o que ela queria. Ela disse que você morava em outro estado. Disse que sua avó não estava bem. Até estranhos foram cúmplices no apagamento dela. Ao meio-dia, me vi sentada nos degraus da varanda da Avon, olhando para o nada. Eu podia voar de volta para Chicago. Podia deixar tudo isso para trás. Fingir que não era meu problema. Mas de quem era então? Porque a Avon não estava confusa. E eu não estava ausente. Eu estava com raiva. Peguei o celular de novo, não para ligar para minha mãe desta vez. Liguei para meu escritório. Quando a linha conectou, falei sem hesitação. Cancelei minha promoção. Não o jantar. A promoção. Permaneci imóvel no corredor da Avon, a moldura torta da foto de casamento dela ao meu lado. O cheiro de poeira e ar frio me rodeava como eletricidade estática. A voz da minha mãe não era mais doce. Celine, ouça com atenção. Você trabalhou duro para construir sua vida. Não deixe velhas cargas te afundarem. Suas palavras não eram um conselho. Eram um aviso. Eu sei que isso parece dramático agora, continuou, o xarope virando aço, mas você não precisa se envolver nos assuntos da família. Você não entende. Deixe que a gente resolva. Cuide de você. Fechei os olhos. Meus dedos apertaram o telefone até doer. Você está abandonando ela. Uma pausa. Ela está cansada, Celine. E você vai estar também. Então a linha caiu. Abaixei o telefone lentamente. Meu corpo todo ficou estranhamente imóvel. Nem mesmo havia raiva ainda. Apenas um peso no peito, espesso e sufocante. Caminhei até a cozinha sem pensar. A casa estava quieta demais, exceto pelo zumbido da velha geladeira. E foi então que a vi a Avon, sentada na varanda da frente com sua camisola fina, os chinelos meio calçados, os ombros frágeis curvados, a pele pálida contra a manhã cinzenta. Não me lembro de ter me movido, só percebi que já estava lá fora, ajoelhada na frente dela. Vovó, os olhos dela estavam vidrados, desfocados, os lábios tremiam. Ela olhou através de mim. Achei que você não viria. Engoli o nó na garganta, mas minha voz falhou mesmo assim. Eu estou aqui. Envolvi meus braços ao redor do corpo magro dela, levantando-a com cuidado, sentindo o quanto ela estava leve. Carregando-a para dentro, acomodei-a na velha poltrona reclinável. A respiração dela era rasa, mas constante. Ela estava esperando por mim. Não só agora, há anos. Depois de ajeitar um cobertor ao redor dela, fui procurar os remédios, só para perceber que eu não sabia onde estavam. Os armários estavam caóticos, frascos de comprimidos misturados com vitaminas vencidas, papéis empurrados entre as gavetas. Me vi engatinhando debaixo da cama meio desesperada. Foi ali que vi uma caixa de metal, velha, pesada, trancada, mas enferrujada. Arrastei-a para fora. O pó cobriu minhas mãos enquanto tentava destravar a tampa. Ela cedeu com um estalo metálico. Dentro, documentos. Não estavam em pastas nem organizados, apenas empilhados. Peguei o primeiro papel, o coração disparado sem saber por quê. Escrituras da casa, dos aluguéis com o nome dela e o meu. Congelei. Ela havia colocado meu nome na casa. Folheei a pilha. Formulários de procuradoria médica em branco. Ela nunca deu à minha mãe controle legal. Ela não entregou seu futuro. Não oficialmente. No fundo da caixa, uma lista rabiscada com sua caligrafia trêmula. Li cada linha. Aniversário da Celine, perdido. Natal, sem ligação. Jantar, cancelado. Pulseira, esquecida. Minha garganta se apertou até não conseguir respirar. Ela estava contando. Cada decepção. Cada abandono. Olhei para cima e a vi me observando, os olhos mal abertos, lágrimas se acumulando nas dobras do rosto. Seu nome, era para ser seu. Afundei no chão ao lado dela, os papéis espalhados como confetes ao nosso redor. A casa estava em silêncio, exceto pela respiração dificultosa dela. Olhei novamente para as escrituras. Ela não as havia assinado para eles. Elas havia assinado para mim. Segurei a mão dela, parecia frágil, como a de um passarinho na minha palma. Desculpa, vovó. Os olhos dela se fecharam devagar.
Fiquei ali por muito tempo, a mão dela entre as minhas, a luz da manhã rastejando lentamente pelas paredes, como se até o sol não tivesse pressa de alcançar aquela casa. Eu não chorei, ainda não, mas algo dentro de mim mudou. Quando o amanhecer chegou, levantei. Guardei os documentos cuidadosamente na minha bolsa. Fiquei no saguão do banco naquela manhã, segurando o envelope pardo como se pesasse mais que o meu próprio corpo. O ar-condicionado zumbia acima de mim, o cheiro de papel de impressora e café velho pairava no ar. E me lembro de pensar o quão surreal aquilo tudo parecia. Eu não estava ali para abrir uma conta poupança. Não estava ali para discutir taxas de juros. Eu estava ali para reivindicar o que nunca foi de mais ninguém. Próximo, por favor. Dei um passo à frente sem dizer nada. A atendente era educada, de meia idade, talvez tia de alguém. Coloquei os documentos sobre o balcão, deslizando-os cuidadosamente na direção dela, em silêncio. Os dedos dela se moveram com habilidade enquanto revisava os papéis, a escritura de copropriedade, os documentos originais da Avon, provas de identidade. Ela levantou os olhos uma vez, encontrou os meus e então assentiu suavemente. Você está listada aqui como coproprietária. A voz dela não demonstrava surpresa. Gostaria de atualizar o endereço de correspondência? Assenti. Meu endereço e permissões de gerenciamento da conta. Remova completamente Vera Sheridan. Outra pausa. Um lampejo de compreensão cruzou o rosto dela. Entendido. Ela imprimiu os formulários. Assinei sem ler. Não porque confiava nela, eu não confiava mais em ninguém. Mas porque a papelada já não importava. Minha determinação sim. Não discuti. Não expliquei. Apenas assinei. Quando terminou, ela se recostou levemente. Ótimo, disse em voz baixa, deslizando a pasta para si. Finalmente alguém está protegendo ela. Afastei-me. Minhas mãos agora estavam firmes. Saí para a manhã de Houston sem olhar para trás. Quando cheguei à rua Avon, meu celular vibrou uma vez, depois duas, depois uma terceira. Ignorei. Mas quando cheguei à varanda dela, conferi por hábito. Não era uma mensagem da Vera. Era pior. Ela havia postado no Facebook. Uma filha que nunca visita agora acha que sabe o que é melhor. E embaixo, engraçado como as pessoas aparecem quando tem dinheiro envolvido. Senti o sangue sumir do meu rosto. A sequência de comentários já estava crescendo. Pessoas que eu conhecia, conhecidos da igreja, ex-vizinhos. Ah não, a Celine? Ela parecia tão doce. Alguém devia checar como está a Avon. Coitadinha. Outra mensagem chegou, de um ex-colega de trabalho. Você está bem? Estão falando por aí. Sentei nos degraus da varanda da Avon. Olhando para a tela, não senti nada. Nem vergonha. Nem mesmo raiva. Eles acreditavam nela. As pessoas sempre acreditavam. Pensei em responder, em elaborar uma postagem cuidadosamente escrita explicando tudo. Depois fechei o aplicativo. Dessa vez não. Eu não estava mais me defendendo. Eu estava defendendo ela. Dentro da casa, Avon se mexia suavemente em seu cochilo. Levantei. No fim da tarde, eu estava sentada em um escritório modesto que cheirava levemente a óleo de limão e cadeiras de couro gasto. O advogado à minha frente, indicado pela vizinha idosa da casa ao lado, analisava os documentos em silêncio há quase 10 minutos. Finalmente ele falou, são válidos. Ela nunca assinou os formulários de procuração, o que significa que legalmente ninguém tem atualmente tutela ou controle financeiro. Assenti uma vez. Quero mudar isso. Ele ajustou os óculos. Está preparada para a reação? Sim. Ele hesitou, depois empurrou um conjunto de formulários na minha direção. Vamos começar. Assinei. Não tremi. Não hesitei. Ao entardecer, eu estava de volta à casa da Avon. Ela dormia pacificamente na poltrona reclinável. O leve chiado da máquina de oxigênio era o único som na sala. Sentei ao lado dela, os papéis no colo, e a observei respirar. Então meu telefone vibrou, caixa postal. Apertei reproduzir sem pensar. A voz da Vera preencheu o ambiente. Calma, calma demais. Você vai se arrepender disso, Celine. Uma pausa. Eu prometo. Você vai se arrepender. A mensagem terminou. Fiquei encarando o telefone na minha mão por um bom tempo. Eu me arrependia, mas não pelo motivo que ela imaginava. Não me arrependia de proteger a Avon, mas me arrependia de ter achado que seria simples. A carta chegou na manhã seguinte, uma intimação formal. Vera estava contestando a ordem de tutela emergencial. Queria anulá-la. Minha primeira reação não foi raiva. Foi algo mais pesado, mais frio. Sentei em silêncio, com o papel no colo, relendo as palavras como se fossem mudar entre um piscar e outro. Requerente, Vera Sheridan. Mesmo depois de tudo, minha mãe queria uma batalha judicial. E o pior, uma parte de mim duvidou de si mesma. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu tivesse ido longe demais. Eu não era advogada. Não era especialista em tribunal de família. Era só a filha que nunca ligava o suficiente. Como Vera adorava lembrar a todos. E se o tribunal me visse assim também? Eu precisava de clareza. Dirigi até a casa da Avon sem pensar, só fui. Não lembro das curvas, nem do trânsito. Só de parar em frente e vê-la ali, sentada na janela, encarando o nada.
A encontrei na poltrona, meio adormecida, o cardigã abotoado errado, os chinelos trocados. Vovó? Os olhos dela se abriram devagar. Oh, minha menina! Ela disse tão baixinho que quase não ouvi. Então ela apertou minha mão. Naquele instante, tudo dentro de mim se reorganizou. Aquele simples toque pesava mais do que a carta na minha bolsa. Era por ela que eu estava lutando. Fiquei com ela naquela manhã, ajudando-a a tomar chá, escovando seus cabelos enquanto ela adormecia de novo. Mas quando meu celular vibrou, vi outra postagem online da Vera. Eu não abri. Não precisava. Em vez disso, saí para fora, deixando a porta da tela se fechar com um clique atrás de mim. E apenas fiquei ali na varanda. Não fiquei sozinha por muito tempo. A senhora Levin, da casa ao lado, apareceu. Depois o senhor Askins, 2 portas adiante. Não disseram muito no começo, apenas ficaram ali, sem jeito, os olhos indo de mim para casa. Finalmente, a senhora Levin falou. Eu vi as fotos, disse em voz baixa. Dela. Assenti. Eu não sabia que estava tão ruim. Ela hesitou. Nenhum de nós sabia. Eu não respondi. Não porque estivesse com raiva, mas porque não tinha energia para explicar. Eles sabiam. Isso era suficiente. Nos dias que se seguiram, a mudança ficou mais clara. Os vizinhos começaram a aparecer, não por pena, mas como um pedido de desculpa silencioso. Trouxeram caçarolas, cartas que guardaram para Avon quando ela esquecia de checar a caixa, até álbuns de fotos antigos da igreja, piqueniques com imagens dela sorrindo anos atrás. A narrativa estava se rompendo, mas não eram só os vizinhos. Uma mensagem apareceu no meu celular tarde da noite. Era da Melissa, minha prima do Oregon, alguém com quem eu não falava havia quase uma década. O que sua mãe fez, nenhum de nós sabia. Estamos com você. Fiquei sentada na cama encarando aquela mensagem, as lágrimas ardendo nos olhos. Eu não estava tão sozinha quanto pensava. Quando me encontrei com o advogado novamente, minha mente estava mais clara. Ele revisou comigo a intimação judicial, cauteloso, mas honesto. Ela está tentando argumentar que você forçou o controle, disse ele. Que Avon foi coagida. Engoli seco. Existe chance de eu perder? Sempre há chance, ele respondeu. Mas a verdade importa. Foque nela. Ele traçou a estratégia de forma direta. Não atacamos o caráter dela. Isso alimentaria a narrativa dela. Então o que fazemos? Apresentamos a realidade da Avon. Assenti devagar. Chega de implorar para que me amem do jeito certo. Eu disse, só quero protegê-la. Ele me olhou e finalmente sorriu. É exatamente isso que faremos. No dia anterior à audiência, o telefone tocou. Esperei por outro advogado, talvez uma proposta de acordo de última hora. Mas não era. Era Vera. A voz dela estava fria, casual. Leve ela ao tribunal, Celine. Apertei o telefone com mais força. Não, ela precisa testemunhar. Ela está doente. Está lúcida o suficiente para dizer em quem confia. Não, mas a voz de Vera permaneceu calma. Vou garantir que o tribunal ouça ela. Desliguei, mas lá no fundo eu sabia, não era mais uma decisão minha. O tribunal não se importava. Quando a ordem oficial chegou, fiquei sentada sozinha na varanda da Avon por horas, ou pelo menos pareceu. A tinta naquele papel pesava mais do que eu poderia explicar. Avon teria que comparecer ao tribunal. Sem exceções. Aquela noite eu desabei, em silêncio no banheiro onde Avon não pudesse ouvir. Deixei as lágrimas caírem até minha garganta doer de tanto segurar cada som. Minha avó estava frágil, confusa na maioria dos dias, e agora eu teria que vesti-la e exibi-la como uma prova. Isso não era justiça. Mas ninguém se importava com o que eu pensava, não naquele momento. Na manhã da audiência, ajudei Avon a vestir um de seus cardigãs antigos, o azul claro. Ela sorriu levemente, sem entender por que eu estava sendo tão cuidadosa ao vesti-la. Quando coloquei os chinelos, ela deu um tapinha no meu ombro, como uma criança que tenta consolar um adulto. Para onde estamos indo? Sussurrou. Eu não consegui responder. O trajeto até o tribunal foi silencioso. Olhei para ela pelo retrovisor, a cabeça encostada na janela, a respiração embaçando o vidro. Dentro do tribunal, Vera já estava sentada. Impecável. Maquiagem perfeita, terno caro, e aquele sorriso impecável. Ela nem sequer olhou para Avon quando passamos. Sentei Avon ao meu lado, no banco do tribunal. As mãos dela repousavam no colo. Ela parecia perdida. E por um momento, odiei cada pessoa naquela sala. Vera foi a primeira a depor. Contou ao juiz sobre o declínio de Avon, sobre sua preocupação com o bem-estar da mãe. Pintou a si mesma como a filha devotada, a cuidadora altruísta que havia feito o melhor possível, até que certas influências externas, palavras dela, não minhas, atrapalharam tudo. Ela é frágil, disse Vera docemente, fitando o juiz. Mas sempre confiou em mim. Meu estômago revirou. Então o juiz pediu que Avon se aproximasse. Levantei. Ajudei-a a se levantar. Ela tropeçou uma vez. Eu a segurei. Tudo o que eu queria fazer era dizer não, mas o oficial de justiça já aguardava. Quando Avon chegou à frente, ela olhou para o chão, depois ao redor, confusa. O juiz se inclinou à frente. A senhora sabe onde está hoje, senhora Sheridan? Avon abriu a boca, nada saiu.
O sorriso de Vera se aprofundou, mas então Avon se virou, me viu, e naquele instante, apenas naquele instante, o olhar dela clareou. Ela é a única que veio. A sala parou, não em silêncio, mas imóvel, como um momento após um copo cair, antes de atingir o chão. O rosto de Vera se alterou levemente. Ninguém se mexeu, ninguém falou. Eu não precisava explicar nada, não mais. O juiz se recostou lentamente. A expressão dele mudou e ficou mais tensa. Avon manteve o olhar em mim, o corpo frágil oscilando levemente até o oficial segurar seu braço e conduzi-la de volta ao nosso banco. O silêncio disse mais do que todo o discurso de Vera. Quando o veredito saiu, não houve drama. Nenhum bater de martelo. A tutela permanece com Celine Sheridan, disse o juiz, simplesmente. Então ele se voltou para Vera. E o que a senhora fez, disse friamente, beira a exploração. Vera se levantou abruptamente, a raiva transbordando de cada parte do seu corpo. Não disse uma palavra. Apenas saiu, os saltos batendo no chão como tiros. Eu não a segui. Fiquei onde estava, segurando a mão trêmula de Avon. Quando saímos do tribunal, eles estavam esperando. Primos, vizinhos, pessoas que eu não via há anos. Melissa foi a primeira a se aproximar. Você fez o que nenhum de nós teve coragem de fazer. Não respondi. Não conseguia. Minha garganta estava crua demais. Voltamos para casa em silêncio. Naquela noite, enquanto acomodava Avon de volta em sua poltrona, ajeitando o cobertor sobre os joelhos dela, ouvi algo escorregar pela porta da frente, uma carta. Sem nome no envelope. Mas eu reconheci a caligrafia. Vera, peguei a carta. Fosse o que fosse que eu esperava, não era isso. O que estava dentro não era o que eu esperava. Li de pé na cozinha, o envelope tremendo levemente entre meus dedos enquanto eu desdobrava o papel. Não havia pedido de desculpas. Apenas palavras rabiscadas de forma afiada e rápida, como se ela tivesse escrito sem parar para respirar. Você sempre foi a favorita da vovó. Foi assim que ela começou. Nada de querida Celine. Nenhuma explicação. Ela escreveu sobre inveja como se fosse um fato simples. Como, crescendo, sempre sentiu que Avon via algo em mim que nunca deu a ela. Como ela achou que se conseguisse tirar tudo que estava conectado a Avon, a casa, o dinheiro, as fotos da família, até as histórias de família, talvez aquele sentimento de não ser desejada finalmente desaparecesse. Mas nunca desapareceu. Ela não disse desculpa. Nem uma vez. E ao final, tudo que senti foi tristeza. Dobrei a carta em silêncio, colocando-a na parte de trás da gaveta ao lado da pia, junto à velha caixa de fósforos que Avon sempre usava. Na manhã seguinte, Avon não se lembrava do tribunal. Quando a ajudei a se sentar, os olhos dela se voltaram para mim. Mamãe sussurrou. Eu não corrigi. Apenas sentei na beira da cama, segurando sua mão entre as minhas. Não importava como ela me chamava. No mundo dela, eu era quem ela mais confiava. Naquela tarde, comecei a tirar as decorações da Vera, os quadros pesados que ela tinha espalhado pela casa, fotos dela mesma, de encontros familiares encenados aos quais eu nunca fui convidada. Um por um, eles saíram da parede. No lugar, coloquei os verdadeiros. Fotos do vovô, da Avon jovem radiante. E no canto de uma moldura antiga, uma foto que eu nunca tinha visto antes, uma imagem minha ainda criança, sem os dentes da frente, em pé desajeitada ao lado da Avon. Ela sorria. Eu não. Pendurei aquela foto acima da lareira. Mais tarde naquela semana, os telefonemas começaram. Primos, pessoas que nunca haviam tomado partido antes, de repente entrando em contato, perguntando como estávamos. Conversas silenciosas que não mencionavam Vera, mas que de alguma forma diziam tudo. Eu não confiava plenamente ainda não, mas atendi. Os meses seguintes não foram dramáticos. Nenhum embate judicial. Nenhuma mensagem de voz raivosa. Vera desapareceu. Se estava envergonhada ou apenas cansada de perder, eu não sabia. Mas o silêncio pesava mais do que qualquer palavra que ela já tivesse dito. E então, quase sem perceber, me vi planejando um jantar. Não aquele que eu havia cancelado tantos meses antes. Algo mais simples, uma mesa pequena em um restaurante local. Alguns colegas. 2 primos que cumpriram a promessa e apareceram. Sem discursos. Sem brindes grandiosos. Mas Avon estava lá. Sentou ao meu lado, saboreando pequenas colheradas de bolo de chocolate. Os olhos dela, por uma vez, estavam brilhantes. Ela não sabia por que estávamos comemorando, mas riu quando o garçom acendeu uma vela, achando que era para ela. Deixei que acreditasse nisso. Quando voltamos para casa naquela noite, depois de colocar Avon na cama, fiquei sozinha na cozinha. A casa estava quieta. Acendi uma pequena vela de aniversário. Não para mim, nem para aquele jantar. Para ela. Feliz aniversário, vovó, sussurrei. E naquele silêncio finalmente compreendi. Eu não venci. E não precisava vencer. Não havia mais nada a provar. Paz não era algo que eu tivesse conquistado num tribunal. Era escolher parar de correr atrás de amor de pessoas que nunca souberam como oferecê-lo. Olhei para a figura adormecida da Avon, sua respiração suave e estável, e percebi que às vezes, família é aquela única pessoa que nunca para de esperar por você. E você?
O que teria feito se sua própria família escolhesse um cruzeiro em vez de estar presente por você?